E aí galera, nós estamos aqui de novo, Igreja Presbiteriana de Itapemirim, Cariacica. Estamos aqui para adorar o Senhor junto com você. Nós não estamos aqui para fazer um culto nosso, nós queremos apenas incentivar você a fazer o seu culto na sua casa. Nós estamos aqui adorando a Deus e que isso seja um incentivo para você, seja um a mais para você fazer o seu culto em casa. Eu sei que é muito difícil a gente estar nesse momento, né, cada um na sua casa. Nós queríamos estar juntos, queríamos estar nos abraçando. Eu gosto muito de vocês, amo vocês demais, queria estar perto de vocês neste momento, mas é o momento da gente estar em casa, mas a gente não deve parar de adorar o Senhor. E nós vamos adorar o Senhor hoje. Nós vamos fazer o nosso culto, entregar o nosso melhor para o Senhor neste dia. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos visite neste dia, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, está presente, ó Pai, nas nossas vidas. Ó Pai, nós não estamos, ó Pai, nos reunindo na igreja, mas nós estamos nas nossas casas com o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos visitando todos os dias, nos guardando. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, resgatar, ó Pai, aqueles cultos, ó Pai, domésticos, meu Deus, onde o Senhor fazia tantas maravilhas, meu Deus. Ó Pai, a conversa, meu Deus, em casa, o diálogo. Ó Pai, a harmonia do nosso lar, que possa, Senhor, ser algo, ó Pai, renascente, ó Pai, nas nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, e aceite, ó Pai, nosso culto, em nome de Jesus. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
Graça e paz, irmãos. Eu queria convidar você a refletir comigo em alguns textos da Palavra de Deus que falam sobre a prática da confissão e sobre o perdão de Deus para as nossas vidas. A Palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Ou seja, todos nós precisamos de perdão. E a Palavra de Deus fala da prática da confissão, do arrependimento, como uma prática através das quais nós alcançamos e experimentamos o perdão de Deus manifestado no amor e na graça de Deus. Eu queria ler alguns trechos de alguns textos com você que nos fazem refletir sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de confissão, de arrependimento e ao mesmo tempo de perdão e da graça de Deus. O primeiro texto está no Salmo 32 e diz assim a palavra de Deus: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora um outro salmo de Davi também um salmo de penitência, de confissão, que é o Salmo 51. A palavra de Deus diz que Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e quando Davi é confrontado, Davi reage com arrependimento e confissão. E Davi compõe esse salmo, que eram poesias através das quais o povo de Deus orava e buscava a Deus e louvava a Deus. Diz assim o Salmo 51, diz assim Davi nesse salmo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restituis a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Agora a palavra de Deus na epístola do apóstolo João, lá no capítulo 1, no versículo 9, é um texto que também nos fala de confissão, de arrependimento e de perdão. Diz assim a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Deus, nós
queremos refletir, ó Deus, na Tua Palavra. Tua Palavra, ela nos edifica, nos vivifica, nos fortalece. A Tua Palavra nos orienta. A Tua Palavra revela a nós a glória do Senhor, o conhecimento do caráter e da vontade do Senhor. Então fala conosco e ministra ao nosso coração através da exposição e da reflexão na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Há um livro chamado Culpa e Graça, no qual o psiquiatra Paul Tournier, ele compartilha que a maioria absoluta das pessoas que o procuram no seu consultório procuram motivados pela culpa. São pessoas que, como Davi vai dizer no Salmo 51, pessoas dominadas pela culpa, porque Davi vai dizer assim: o meu pecado está sempre diante de mim. E Paul Tournier, ele compartilha que ao longo de toda a sua experiência como médico, ele lidou com muitas pessoas que não conseguiam lidar com a sua memória, com as suas lembranças, por causa de culpas que eles sentiam de ações que eles tomaram na sua vida. E a Bíblia chama isso de pecado. E a Bíblia diz que nós precisamos confessar e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Há uma obra que é um grande clássico da literatura, Dostoiévski, que é Crime e Castigo. E nessa obra, Dostoiévski, ele conta uma história ali que tem como personagem principal um rapaz que decide assassinar uma pessoa. Ele pega dinheiro emprestado, penhora as coisas para ter dinheiro de uma usurária. E ele decide que vai matar essa mulher. E ele constrói um assassinato na sua cabeça. E ele pensa, não, ela é uma mulher má, então se eu matá-la, eu não vou estar cometendo erro nenhum. E na sua obra, Dostoiévski diz que ele vai e comete o crime. E ele planejou o crime, só que quando ele chega lá, ela não está sozinha. A irmã dela estava com ela. E ele vai e mata essa senhora e assassina junto também a sua irmã. E na sua obra, Dostoiévski diz que a partir daquele momento, ele havia planejado sair dali com a consciência tranquila, limpa, mas diz que a partir daquele momento ele não tem mais um dia de paz sequer. Porque ele começa a ser corroído por dentro por causa da culpa enorme que ele sente por causa daquilo que ele fez. Então faz parte da natureza humana nós lidarmos com as nossas lembranças. E faz parte das nossas lembranças também nós refletirmos sobre os nossos erros. Como pais, às vezes nós cometemos erros com os nossos filhos. Como filhos, nós cometemos erros com os nossos pais. Às vezes com amigos, às vezes nós nos iramos. E a palavra de Deus diz que a ira humana não reproduz a justiça divina. Às vezes nós armazenamos amargura no coração. Às vezes inveja, às vezes ciúme. Então, de uma ou de outra maneira, nós somos pessoas que pecamos, né? Nós temos uma natureza pecaminosa, como diz Agostinho, pai da igreja, inclinada ao pecado. Às vezes o pecado está sempre diante de nós, como Deus disse a Caim. E a palavra de Deus diz que a única maneira de nós lidarmos com o pecado, a única maneira de nós vencermos o pecado, superarmos o pecado, livrarmos-nos do pecado, é confessando o nosso pecado a Deus, é nos arrependendo do nosso pecado. Quando eu era seminarista em Belo Horizonte, quando eu estava no segundo ano, em 1996, eu tive uma experiência muito forte. Eu estava dando assistência a uma congregação numa cidade próxima a BH, e todos os sábados, depois do almoço, eu saía da República onde eu morava e eu ia para esse lugar. E eu fazia visita junto com um evangelista muito experiente. Na época eu estava com 26 anos, estava ainda na escola aprendendo, e esse evangelista já era um homem mais experiente. E eu lembro que nos 2 primeiros sábados eu fiz muitas visitas com ele.
nós fazíamos umas 6, 7 visitas naquele bairro ali, naquela cidade, e depois nós fazíamos um culto no final da tarde, naquele bairro mesmo. E na terceira vez, nas 2 primeiras vezes eu fui com esse evangelista, na terceira vez ele não pôde ir, e eu fui sozinho. Aí eu fiz a primeira visita, fiz a segunda visita, passava muito aperto porque eu não gosto de café, e as pessoas serviam café em copo duplo, e eu, constrangido e envergonhado, acabava aceitando e tomando, né, aquele café mineiro forte em copo duplo ainda. E quando eu cheguei na terceira casa, a família que nós havíamos visitado na semana anterior não estava, mas um rapaz estava da família, apenas um rapaz. E eu entrei e comecei a conversar com ele, ele me ofereceu um café, todo mundo lá oferecia café para a gente. E eu fui conversando livremente com ele, sem um assunto pré-definido, e de repente a expressão do rosto dele mudou. Ele começou a chorar e ele começou a compartilhar ali comigo coisas horríveis que ele já tinha feito. E ele chorava, mas chorava compulsivamente. Jogava para fora toda aquela dor, né, tudo aquilo que Davi falou, compartilha conosco lá no Salmos 32. Ele estava vivendo aquilo também, ele estava doente por causa dos seus pecados. E ele disse para mim várias vezes: não há esperança para mim. Eu sou uma pessoa má. O que eu fiz, eu não mereço ter chances na vida por causa das coisas que eu fiz. E eu esperei ele terminar e ele não parou de chorar um instante sequer. E quando ele terminou, eu compartilhei com ele a experiência do apóstolo Paulo, que está registrada lá no livro de Atos. A Bíblia diz que o primeiro martírio cristão se deu com o apoio de Paulo. As pessoas deixaram as roupas aos pés do jovem Saulo, quando aconteceu o primeiro martírio cristão. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo era um homem violento, que respirava ódio contra a igreja de Deus. E aí eu fui compartilhando essa história com ele, mostrando que aquele homem que foi responsável pela morte de muitas pessoas, pelo sofrimento de muitas famílias, aquele homem teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, registrado no capítulo 9 de Atos, e ali aquele homem encontrou perdão e graça. E aí eu citei para ele também esse texto da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, e eu disse para ele que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós não encontramos um Deus de coração fechado, mas nós encontramos um Deus gracioso, um Deus que se compadece e um Deus que perdoa os nossos pecados. E ali eu orei com ele e compartilhei com ele o perdão de Deus. Então, irmãos, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, todos nós somos muito parecidos em muitas coisas. Nós somos singulares, né? Naquilo está a nossa diferença, mas nós temos uma natureza pecaminosa inclinada ao pecado. Então isso faz com que a gente, às vezes, como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, quando ele diz assim: olha, é tão estranha a minha vida, porque eu não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. E todos nós lidamos com essa experiência diariamente. E a Bíblia diz que a única maneira de nós encontrarmos paz, sossego para a nossa alma, para a nossa consciência, para o nosso coração, é confessando a Deus os nossos pecados. A Bíblia diz que nós não devemos ter medo de Deus. Nós não devemos ter receio de abrir o nosso coração e a nossa vida a Deus. Lá no Salmo 139, Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus retos caminhos. Então eu queria que você fizesse essa oração e que você abrisse o seu coração com Deus, que você compartilhasse com Deus tudo aquilo que te traz culpa, tudo aquilo que te incomoda, e que você se apropriasse pela fé do perdão e da graça de Deus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, porque em Ti nós podemos ter perdão para os nossos pecados.
Em Ti nós podemos ter esperança de recomeçar após cada erro nosso, Deus. Sabemos que vivemos num mundo onde não há muitos ambientes de perdão, num mundo onde há muito mais julgamento do que perdão. Mas nós sabemos que em Ti nós encontramos graça e perdão para o nosso arrependimento. E nós queremos agradecer ao Senhor, Deus. O Senhor que é tão gracioso para conosco. O Senhor que compadece dos nossos pecados. O Senhor que é um Deus de eterna compaixão, benignidade, bondade e misericórdia. É assim que nós nos rendemos ao Senhor, crendo, ó Deus, na nossa pecaminosidade, crendo que não há nada de bom em nós, mas crendo ao mesmo tempo que nós nos relacionamos com um Deus santo, justo, reto, poderoso, mas também com um Deus que Jesus nos ensina a chamar de nosso Pai. Um Deus que perdoa os nossos pecados. Então que nós possamos experimentar esse perdão completo dos nossos pecados. Que nós possamos nos arrepender sinceramente de todos os nossos erros e transgressões. E pela fé, que nós possamos nos apropriar da justiça de Cristo, que nos traz perdão. No nome de Jesus Cristo. Amém. Carregando a minha dor, você se expôs.